Ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E foi com ele uma grande multidão. Aí entra a mulher do fluxo de sangue na história, né? Vamos lá para o versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram algum do principal da sinagoga, que lhe disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, senão a Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo-os feito sair, tomou consigo a mãe da menina e o pai e os que com ele estavam. Entrou aonde a menina estava deitada. E tomando-a na mão, a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se, equitases aqui no grego, ficaram desnorteados, com grande espanto. E mandou que lhes expressamente que ninguém soubesse o que havia acontecido. E disse: dá-lhe ela de comer. Amém? Você pode tomar o seu assento? Pai, nós te agradecemos nessa noite, porque essa é a tua palavra. E é a tua palavra que vai fazer grandes coisas aqui nessa noite. Eu tenho certeza que milagres, assim como os milagres que estão registrados nas páginas da Bíblia, vão acontecer aqui hoje. Eu creio, eu tenho certeza que respostas de Deus serão liberadas nessa noite, e que o fluir do teu Espírito esteja no nosso meio. A ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite, e que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar com você nessa noite sobre o seguinte tema: o encontro de Jesus com Jairo. O encontro de Jesus com Jairo. Como eu disse para vocês no início aqui da minha fala, eu já estou há bastante tempo nesse capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Eu até tento às vezes pregar outra coisa, né? Mas como eu disse, sempre achando uma coisa nova aqui nesse capítulo 5. E eu vou usar o mesmo texto que eu usei aqui na minha última mensagem, mas trazendo uma mensagem diferente. Jesus vem da região de Gadara, né? O contexto, né? Dessa história, né? Jesus vem da região de Gadara, e vocês sabem que Jesus fez algo poderoso ali. Jesus não precisou ganhar uma multidão na região de Gadara, ele apenas ganhou uma pessoa. Já vai aqui uma lição para mim e para você. Jesus não precisa ganhar muita gente, ele ganha uma pessoa, e através de uma pessoa ele vai alcançar uma multidão. Você talvez está pensando que Deus precisa fazer algo muito grande na sua vida para Deus te usar. Não, Deus quer usar algo pequeno, e através de algo muito pequeno Deus vai fazer algo tão grande, tão grande, tão grande, assim como aquele jovem que a Bíblia diz que nem cadeias e nem grilhões conseguiam segurar. Eu imagino os braços, os tornozelos, os cotovelos daquele jovem todos machucados. Eu imagino talvez a sua mãe chorando e dizendo bem assim: meu filho está com 6.000 demônios, uma legião de demônios no corpo daquele jovem. Ele mal cheiroso, cabeludo, fedendo, e no meio dos sepulcros, num lugar de morte. E de repente as pessoas daquela cidade, daquelas 10 cidades gregas, né, Decápolis, 10 cidades gregas, começaram a ver aquele jovem em perfeito juízo, transformado, curado, liberto. Quem sabe Deus nessa noite quer libertar o teu marido, quem sabe nessa noite Deus quer libertar teu filho, quem sabe nessa noite Deus quer libertar você do vício.
vício. Quem sabe você entrou aqui cheio de vício, cheio de mania, cheio de coisa ruim, mas nessa noite Deus pode entrar na tua casa, entrar na tua vida e curar você, e libertar você e mudar a sua história. E aí Jesus pega e vem daquela região de Gadara. E o que eu acho interessante é que Jesus, só de colocar o pé, o bicho já foi de encontro. Só de Jesus colocar o pé na região, o endemoniado já vai de encontro. O que você está fazendo aqui? O que tenho eu contigo? Cristo, Filho do Deus vivo. Ele chama Jesus de Cristo, de Messias. Ele reconhece a divindade, porque o diabo, ele tem que reconhecer que Jesus é Senhor. O homem talvez não reconhece, mas o diabo tem que reconhecer que Jesus é Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E ele diz: o que você está fazendo aqui? E aí Jesus repreende aquela enfermidade, aquela quantidade de demônios, e vocês já conhecem a história. E aí Jesus volta para Cafarnaum, porque Jesus faz de Cafarnaum seu quartel general. O que eu acho interessante é que muita gente aí despreza a cidade de Cafarnaum, mas se você olhar, a cidade de Cafarnaum tinha um centurião, e um centurião tinha uma comarca ali, né? Tinha um centurião, e um centurião era um homem que tinha de 60 a 100 soldados. Então, era uma cidade que havia ali uma fortaleza do Império Romano ali. Em Cafarnaum também, havia ali a casa de Pedro, onde Jesus faz o seu quartel-general. Havia uma sinagoga, né? Uma sinagoga ali em Cafarnaum, né? Vocês se lembram que o centurião de Cafarnaum, quando vai procurar Jesus para curar o seu servo, os judeus dizem assim: ele ama a nossa nação, porque construiu para nós o quê? Uma sinagoga. Então, não era uma cidade qualquer. Havia uma sinagoga, havia um centurião, e havia ali a casa de Pedro, onde Jesus fez da casa de Pedro o seu quartel general. Então, não era uma cidade qualquer. E Jesus, quando chega junto do mar, olha só que interessante. A Bíblia diz: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Eu estava olhando essa palavra ajuntou-se aqui no original, e essa palavra no grego é pera. E pera significa que a multidão estava empurrando Jesus para o mar. Eu vou te explicar uma coisa, se o pastor Nilson estiver aí, ele vai me entender o que eu estou dizendo. Um pescador, quando ele chegava, ele vinha da pesca, o que ele fazia? Antes de levar o barco para a areia, ele pula do barco e ele vai puxando o barco para a areia. Jesus, com os 12, ele desce do barco e ele vai puxando o barco para a areia. Só que a multidão era tão grande, que a multidão estava tão ansiosa para ver Jesus, que começa a empurrar Jesus para dentro do mar. Então, olha só que interessante, Jesus quer sair do mar. Jesus quer puxar o barco para a areia, mas essa palavra pera aqui no original, a ideia é de que Jesus estava sendo empurrado pela multidão para dentro do mar. E Jesus quer sair, mas um chega dizendo: Senhor, meu filho está atribulado. Outro chega dizendo: Jesus, eu estou paralítico. Jesus, eu estou doente. Jesus, eu estou enfermo. Jesus, está faltando farinha, está faltando comida lá em casa. Então, todo mundo querendo tocar, todo mundo querendo pegar alguma coisa de Jesus, todo mundo querendo extrair de Jesus alguma coisa. E a multidão empurrando Jesus para dentro do mar. Essa palavra junto de aqui é pera. E pera significa que a multidão estava empurrando Jesus para dentro do mar. Jesus quer sair, ele quer puxar o barco, mas a multidão não deixa. E é nesse momento que a multidão, e a palavra multidão aqui é polos, que quer dizer uma tão grande multidão, era muita gente. Então, é nesse momento que a Bíblia diz no versículo 22, e eis. Essa palavra eis aqui não está aqui para preencher espaço na Bíblia, não. Eis é como se fosse na língua inglesa. Uau! Lá vem ele. Quem? Lá vem Jairo. Lá vem Jairo, o grandão, o religioso. Jairo era o principal da sinagoga. Em Cafarnaum, Jairo comia melhor, se vestia melhor. Se fosse hoje, tinha um carro melhor. Tinha a esposa mais bonita, tinha a casa mais bela.
E a multidão que seguia Jesus era paralítico, leproso, prostituta. Então era tudo gente cheia de problema. Teoricamente, o mais resolvido ali era Jairo. E quando essa palavra aparece aqui, eis, significa que, uau, a multidão fica surpresa. Lá vem Jairo, lá vem ele. O que ele está fazendo aqui? Mas antes de Jairo chegar, deixa eu explicar algo para você. Existia a chamada lei da sinagoga. Eu estava lendo sobre isso essa semana. E a lei da sinagoga dizia o quê? Como Jairo era um homem muito importante, existiam os chamados arautos. O que eram os arautos? Os arautos eram aqueles homens que abriam o caminho para que o seu senhor passasse. Então, Jairo, quando queria ir a um lugar, quando ele resolvia ir a algum lugar, ele pedia que os seus arautos fossem abrindo o caminho. Então, antes de Jairo chegar, os seus arautos, dá licença, Jairo está chegando, abra o caminho, abra o espaço. Por quê? Porque o principal da sinagoga vai passar aqui. Daqui a pouco ele está chegando. Então eles iam abrindo o caminho. Você se lembra de alguma coisa? Quando eu falo em abrir o caminho, eles iam abrindo o caminho. Por quê? Porque o seu Senhor ia passar. Eu me lembro de um arauto chamado João Batista. João Batista foi aquele que foi abrir o caminho, não para um principal, não para um presidente, mas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vestia uma roupa estranha, ele tinha uma dieta estranha, mas ele tinha a palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, metanoia no grego, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mude de mente, mude de comportamento, mude de mentalidade. Por quê? Porque eu sou apenas o porta-voz. O rei está vindo aí atrás, eu estou abrindo o caminho, ele está chegando, ele está chegando. E aí os arautos começaram a abrir o caminho. Aí eis que aparece quem? Jairo. E chegou-se um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se. Agora, entende algo aqui comigo. Se o arauto está abrindo o caminho, se Jesus está sendo empurrado pela multidão para dentro da água, o encontro de Jesus e Jairo foi na água. O encontro de Jesus e Jairo foi na água. Se a multidão está empurrando Jesus para dentro do mar, se o arauto está abrindo o caminho, o encontro de Jesus e Jairo foi na água, provavelmente aqui na cintura ou na canela. Mas a Bíblia diz que ele se prostra aos seus pés. E aí, querido? E aí, meu amado? As roupas finas vão ter que sujar. O perfume vai sair. Por quê? Porque a filha está doente em casa. Porque quando um filho fica doente, quando o menino passa mal, querido, a mãe e o pai ficam desesperados. E aí, querido, o dinheiro na conta não resolve, as roupas finas não resolve, a posição social não resolve. Sabe por quê, querido? Porque nesse momento, querido, é só Jesus pode resolver a tua causa. Quem sabe, querido, você entrou aqui nessa noite, aleluia, confiando no teu dinheiro, confiando na tua influência, confiando na tua posição social. Ei, querido, só Jesus pode resolver a tua causa, só Jesus pode mudar a tua história. Só Jesus pode entrar na sua casa e na sua família e te dar um novo nome. E aí ele prostrou-se diante de Jesus. Aleluia. E ele vai aonde? Ele vai nos pés. Ele vai nos pés de Jesus. Ele vai aos pés. Ele vai aos pés de Jesus. O lugar mais alto, eu não sei de quem é a frase, que você pode ir aos pés de Jesus. É um paradoxo, né? O lugar mais alto que você pode alcançar são os pés do Salvador. Antes de querer alcançar as mãos, procure tocar nos pés. Faça como aquela mulher que quebra. Aleluia, ela rompe o lacre. 1 ano de trabalho,
juntando, guardando, para comprar um perfume tão poderoso, importado. Ela pega tudo aquilo e derrama nos pés. Derrama nos pés, enxuga com os cabelos e com as lágrimas. Ah, querido, e derrama tudo nos pés. Eu não sei o que você tem buscado, mas se você quer algo com Deus nessa noite poderoso, busque os pés do Senhor, prostre-se diante do Senhor. Ah, querido, derrame a sua vida diante do Senhor Jesus. Ele é tão poderoso que a sua face está diante do trono nessa noite no céu, e os serafins cantam santo, santo, santo. Mas nessa noite aqui na Manancial, os seus pés estão aqui, aleluia. É Ele que se assenta sobre o globo da terra. Nessa noite busque os pés, não dos homens, não das mulheres, não de presidentes, não de senadores, não de políticos, mas busque os pés do Senhor nessa noite. Ele está aqui no teu meio, Ele está aqui no meio dessa igreja. Busque os pés do Senhor. Aleluia. Está sentindo a glória de Deus aí? Aleluia. E rogava-lhe dizendo: minha filha, minha filha está moribunda. Essa palavra moribunda aqui, ó, olha só que interessante, é a palavra rekistais no grego. Sabe o que significa isso? Quando ele diz que a minha filha está moribunda, isso aqui no original significa que aquela menina tinha uma doença em estado terminal. Vamos imaginar um câncer que vai matando as pessoas aos poucos. Mamãe morreu de câncer, que doença maldita, vai matando as pessoas aos poucos. Essa menina, segundo o original aqui, é a palavra rekistais, que significa que ela tinha uma doença, estado terminal. Ela estava morrendo aos poucos. Agora isso me faz entender, eu comecei a pensar em uma coisa. Muitos estudiosos dizem que a casa de Jairo, a sinagoga de Jairo e a casa de Pedro, as duas igrejas de Cafarnaum, a igreja religiosa, que era a igreja de Jairo, e a casa de Pedro, onde havia cura, onde havia milagre, onde Jesus estava sempre lá, onde havia poder. Qual igreja você vai escolher nessa noite? A igreja religiosa, fria, sabe, ritualística? Ou você quer ir para a casa de Pedro, a igreja onde Jesus está presente? Aleluia. E isso eu comecei a pensar, comecei a estudar, a pesquisar, e muitos estudiosos e arqueólogos dizem que, inclusive o Rodrigo Silva, Arqueologia, diz sobre isso. Ele diz que a casa de Pedro, a sinagoga de Jairo, pesquisando as ruínas hoje, ficava a 20 metros de distância. 20 metros da casa de Pedro à sinagoga de Jairo. 20 metros, eu não disse 20 quilômetros. Eu não disse 20 mil quilômetros, eu disse 20 metros. Se a menina tinha uma doença em estado terminal, por que Jairo esperou a situação piorar tanto para procurar Jesus? Eu vou ficar aqui um pouquinho. Segura aí, tá? Por que Jairo esperou a situação? Se a menina tinha uma doença em estado terminal, por que Jairo esperou tanto tempo, esperou a situação ficar nas últimas consequências para procurar Jesus, se a sinagoga onde ele atuava era tão perto da casa de Pedro, onde Jesus sempre estava? O problema estava na religiosidade. Para Jairo, Jesus era mais um enganador, era mais um agitador, porque era assim que os religiosos pensavam, era esse pensamento que os religiosos tinham acerca de Jesus, que Jesus era mais um, que Jesus era um agitador, que Jesus era mais um falso profeta, um curandeiro. A gente vê isso na Bíblia, os fariseus dizendo que Jesus expulsava demônios porque ele era o próprio Belzebu. Então esse era o pensamento religioso acerca de Jesus. Esse aí é mais um charlatão,
é mais um enganador, esse aí é mais um agitador, esse aí vai provocar os romanos contra nós. E esse talvez era o pensamento de Jairo acerca de Jesus, e talvez ele não procurou Jesus antes porque ele não acreditava em Jesus. Só que a situação começou a piorar. Ele talvez procurou médicos, ele tinha condição, ele era o principal da sinagoga, ele tinha condição. Talvez ele procurou muita gente pedindo ajuda, mas a cada dia que passava a situação só piorava. E aí a situação começou a ficar pior, a menina não melhorava. E quando ele viu que a menina estava nas últimas, aleluia, ele vai procurar Jesus. Até quando você vai esperar? Quanto tempo mais você vai esperar para resolver a sua situação? Quanto tempo você vai esperar até que a sua situação fique resolvida diante de Jesus? Será que você vai esperar a situação piorar? Será que você vai esperar que a situação da sua vida fique nas últimas? Até quando você vai ficar nessa inércia, nessa indecisão? É muito bonito vir aos domingos aqui, louvar, levantar as mãos, mas Jesus quer que você seja membro, não de uma igreja religiosa, mas de uma igreja onde há a presença de Jesus. Até quando você vai ficar nessa indecisão? Nessa noite Deus está chamando você, tome uma posição. Tome uma posição, não espere a situação piorar para querer resolver a sua situação. Nessa hora Deus está te dando uma oportunidade. Nessa noite, Jesus quer te dar uma oportunidade. Vai esperar a menina morrer? Vai esperar a situação piorar? Se Jesus está tão pertinho, está aqui toda hora, está aqui todo dia, Ele está aqui todo momento. Jesus andava sobre a terra, mas hoje Ele habita entre mim, entre você. Aleluia, Ele está passando aqui, no meio dos corredores. Só está faltando você tocar, só está faltando você levantar a sua mão e adorar. Ele está aqui nessa noite, está tão pertinho de você, Ele está coladinho, aleluia. E quem o aceita, o Espírito Santo começa a morar. Agora você é templo e morada do Espírito, aleluia. Consulte Ele, fale com Ele, derrame-se diante dEle. Até quando? Até quando você vai ficar nessa indecisão? Eu não quero assustar ninguém aqui, nem constranger, não sou maluco, não sou leviano, não sou criança, não sou irresponsável. Mas a gente sai e não sabe se vai voltar para casa. Nós saímos de casa, eu falo isso lá em casa lá. Minha esposa não gosta não, mas é realidade. Eu falo isso para ela, eu já enterrei duas. E a gente sai, não sabe se vai voltar. E você vai ficar esperando? Aceite hoje, se entregue hoje, resolva hoje. O momento é hoje, a hora é hoje, é agora, aleluia. Na hora do apelo, querido, não pense nenhuma nem duas, diga: eis-me aqui, aleluia. É hoje que eu vou tomar minha decisão, aleluia. Não perca tempo, não perca tempo. Eu não estou chamando você para fazer parte de uma instituição religiosa, eu estou chamando você para ficar pertinho de Jesus.
A manancial é uma consequência, é uma extensão daquilo que Jesus está fazendo na terra. Aleluia! Ele quer você no corpo, Ele quer você no grupo. Aleluia! Eu estou sendo evangelístico nessa noite, porque existem vidas aqui que precisam dar um jeito, tomar uma posição. Aleluia! Aleluia! Nessa noite, é nesta noite que Jesus quer fazer algo na tua vida. Aleluia, aleluia. Vamos lá. E rogar-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, já disse. Rogo-te que venhas e imponha as mãos. Por que ele pede para Jesus colocar as mãos? Porque ele já ouvia falar daquelas mãos que curava os olhos dos cegos. Ele ouvia falar, ele não tinha coragem de ir lá na casa de Pedro, mas ele ouvia. Jesus colocou a mão nos meus olhos e eu comecei a ver. Jesus tocou nas minhas pernas e eu comecei a andar. Eu não conseguia correr, mas agora eu estou correndo. Depois que Jesus me tocou, ele começou a ouvir, e ele disse: eu ouvia. Eu ouvi que essas mãos podem fazer. O que essas mãos podem fazer? Eu estou ouvindo que as pessoas estão dizendo que essas mãos podem curar, podem transformar, podem libertar. Aleluia, aleluia. Aí Jesus começa a trabalhar na vida de Jairo. Sabe por quê? Porque Jesus não quer que você fique apenas ouvindo. Ele quer que você tenha uma experiência própria. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje, a letra se materializou. Hoje, a presença de Jesus está na minha vida. Hoje, aquilo que está no texto acontece comigo. Hoje os meus olhos te veem. Não é só as outras pessoas que vêm, que contemplam, que têm experiência. Hoje eu tenho a minha própria experiência. Nessa noite Jesus quer fazer você ter uma experiência com Ele. Ele quer que você também tenha uma experiência com Ele. Aleluia! Nesta noite Jesus está rasgando os céus nessa noite. Está descendo no nosso meio e está dizendo: eu quero ter uma experiência com você. Eu quero ter uma experiência com você. Eu quero abrir os teus olhos. Eu quero abrir os teus olhos espirituais. Eu quero fazer você ter uma experiência. Verso 24. E foi com ele, aí entra a mulher do fluxo, né, de sangue. Vamos lá para o versículo 35. Já estou quase terminando. E estando ele ainda falando, chegaram, falando no caso a mulher do fluxo de sangue, chegaram algum do principal da sinagoga, o arauto, que eu falei agora há pouco, aquele que ia abrindo o caminho, aquele que levava o recado, a quem disseram: tua filha está morta, por que enfadas o mestre? Verso 36, eu gosto disso aqui. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, quem ouviu as palavras? Foi Jesus. Ele está ouvindo palavras positivas, mas ele também ouve as palavras negativas. Eu não sei que palavras negativas falaram para você, dizendo que não tinha mais jeito, que não tem mais condição, que não adianta você orar, que está morto, que já morreu. Jesus também está ouvindo as palavras negativas. Ele está ouvindo, ele está dizendo: não morreu não, não morreu não. Para você está morto, mas para mim apenas dorme. Olha aqui. E Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Olha aqui, olha só que interessante isso. Antes que a palavra negativa surtisse efeito na vida de Jairo, rapaz, Jesus é muito rápido. Jesus nem permite que Jairo, Jesus não deixa Jairo digerir aquela palavra. Olha só a rapidez de Jesus. Quando a notícia de morte chega para Jairo, chega diante de Jairo, e o seu arauto diz para ele assim: olha, não tem mais jeito, morreu. Antes que
essa palavra negativa abatesse a fé de Jairo, Jesus diz: Jairo, não temas, não deixe essa palavra negativa surtir efeito na sua vida, crê somente. Jesus é muito rápido. Antes que aquela palavra abatesse a fé de Jairo, Jesus diz: Jairo, não temas, eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho poder, creia em mim. E Deus está dizendo para você nessa noite, aleluia, creia, 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 não permita que as palavras negativas abatem a sua fé, creia, antes que aquela palavra, aleluia, eu estou sentindo aqui a graça, eu estou sentindo aqui a graça, antes que aquela palavra negativa surtisse efeito na vida de Jairo, Jesus diz: Jairo, olha para mim, eu garanto a vitória, eu garanto a vitória. Ei, querido, eu não sei o que falaram para você, eu não sei o que você ouviu essa semana, eu não sei o que você ouviu acerca desse ano, na tua casa, na tua empresa, eu não sei o que você está ouvindo aí fora, mas a palavra de Jesus para você nessa noite é: creia, eu garanto, creia, eu garanto a tua vitória. Oh, glória, isso é poderoso. A palavra de Jesus é mais poderosa que a palavra dos reis. A palavra, aleluia, de Jesus é mais poderosa do que o cenário atual. A palavra de Jesus é mais poderosa, muito obrigado, querido, do que as guerras que existem nesse país, nesse mundo. Aleluia. A palavra de Jesus para você nessa noite é: creia, creia, olhe para Jesus. Aleluia. Creia. Vai dar ouvido ao que estão falando? Vai deixar de ouvir Jesus para ouvir o que estão falando aí? É hora de tampar os ouvidos para as críticas, para as mentiras, para os enganos, para aqueles que querem bater a tua fé. Comprou o carro, não vai conseguir pagar, financiou a casa, não vai conseguir pagar, não tem condição, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem roupa, não tem nada. Ei, creia naquilo que Jesus te falou, creia naquilo que Jesus te disse, creia naquilo que Jesus está liberando sobre a sua vida, antes que aquela palavra negativa surtisse efeito na vida de Jairo. Jesus é muito rápido. Jairo, creia, 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 creia. Vamos lá? E não permitiu que ninguém o seguisse. Vai ter gente que Jesus vai tirar do seu caminho. Eu não sei quem é que está te seguindo, eu não sei quem é que está te perseguindo, mas Jesus nessa noite vai tirar do teu caminho todos aqueles que te seguem, todos aqueles que te perseguem, todos aqueles que não ajudam. Aleluia, Jesus vai tirar, porque o milagre vai acontecer na tua vida, o milagre vai acontecer na tua causa, o milagre vai acontecer na tua família. Aí ele leva a companhia certa, ele leva Pedro, Tiago e João, ele leva a companhia certa. Com quem você está andando? Quem é que está andando junto com você? Abatedores da fé ou incentivadores do milagre? Com quem você está formando aliança? Quem é que tem sentado à tua mesa? Ele incentiva os teus projetos? Ele incentiva os seus sonhos? Ele derrama palavras de vitória, palavras de graça, palavras de milagre sobre a tua vida? Ou ele é mais um abutre, um coveiro, que está enterrando tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida? Eu aprendo com Jesus em andar com a companhia correta.
Vai andar comigo quem crê em milagre. Eu quero para ser meu amigo aquele que acredita no poder, acredita na glória, acredita na graça, acredita na unção. Quem é que faz parte da tua equipe? Tá na hora, hein, meu amigo, de começar a selecionar as pessoas que andam com você. E tendo chegado a casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Naquele tempo, era comum contratar pranteadores. Você vê isso lá no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Oséias. Contratava-se pranteadores. Qual era a função desses pranteadores? As pessoas mais pobres naquela época tinham pelo menos 2 músicos e uma pranteadora, uma mulher. Então o que acontecia? Eles chegavam, né, a mulherada chorava, tudo lágrima de crocodilo, tudo arte, tudo, sabe, encenação. Eles eram pagos para isso, para criar um ambiente de luto. Quando Jesus chega na casa e ele vê o alvoroço, Jesus diz assim: por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela apenas dorme. O que Jesus está dizendo para aqueles pranteadores? A atividade de vocês aqui é ilegal. Vocês estão comendo, gastando dinheiro, consumindo dinheiro dessa família ilegalmente. A atividade de vocês aqui é ilegal. Isso dá um nó na cabeça deles, porque para eles a menina estava morta. Mas Jesus está dizendo aqui: por que vocês estão chorando? Vocês estão aqui, foram contratados, mas a atividade de vocês aqui é ilegal. Aliás, eu acho que esses músicos, esses pranteadores ficaram com muita raiva de Jesus quando Jesus andou aqui na terra. Por quê? Porque eu imagino um falando com o outro assim: rapaz, daqui a pouco a gente vai ficar sem serviço, sem emprego. Tem uma crise aí, está terrível. Porque, rapaz, tem um tal de Jesus aí. Quando a gente chega para fazer o velório, ele está com o negócio de ressuscitar. Eu estava lá em Naim, a gente estava fazendo cortejo, chorando, cantando, tocando, aleluia. Aí chega um tal de Jesus e toca no esquife, um menino levanta, aleluia, aleluia, começa a andar, e eu só recebo o dinheiro depois que eu termino o serviço, e a mulher disse: eu não vou te pagar. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Nessa noite tudo aquilo que é ilegal na tua vida, Jesus vai tirar. Quem pode levantar a sua mão nessa noite? Aleluia! Oh, de cantarabá, siri cantarabá. Aleluia! Imagina eles com a raiva. Tem um tal de Jesus aí, aleluia, que está atrapalhando. Aí Jesus chega, mas vem ele. Chegou ele. E ele está dizendo que a menina morreu, tá? Estou conjecturando aqui, a menina está morta. Nós constatamos que a menina está o quê, irmãos? Aí Jesus disse: não, a atividade de vocês aqui é ilegal. Vocês não merecem estar aqui. A menina não morreu, ela apenas dorme. E aí Jesus pega, aleluia, e a Bíblia diz que e fazendo-os sair. Aqui no original, aqui eu estava vendo, está aqui no papel, aqui, mas caiu no chão, depois eu pego, mas eu lembro. No original a ideia aqui é de que Jesus pede aos seus discípulos que coloquem os músicos, os pranteadores para fora. E com força: sai, vocês não merecem estar aqui. Porque quem cria um ambiente para o luto, na minha e na sua vida, não merece estar. Ele não merece estar junto com você. Eu volto e reitero a minha fala aqui: quem é que você está colocando na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu contato, no WhatsApp, na sua rede social? Quem é que faz parte da tua vida? Aleluia, aleluia. Coloque pessoas que criem um ambiente do milagre. Jesus, muito esperto, muito inteligente, muito sábio, diz: eu preciso fazer um milagre nessa casa, mas eu preciso andar com as pessoas corretas. Então todos aqueles que criavam um ambiente do luto, de morte,
de tragédia, toda aquela arte, toda aquela encenação, aleluia, eles tiveram que sair. Eu não sei quem é que tem que sair da tua vida, aleluia. Talvez alguém tenha que sair da sua vida para você prosperar. Talvez alguém tenha que sair da tua vida para você casar. Talvez alguém tenha que sair da tua vida para a tua igreja crescer, para a tua empresa começar a prosperar. Eu não sei em que área, em que momento, aleluia, você está vivendo, mas alguém, você precisa entender que quem tem que andar com você, aleluia, é quem ativa o céu, coloque profeta, ande com profeta, aqueles que acreditam e creem no milagre de Jesus. Nem sempre o mais bonito, nem sempre o mais inteligente, aleluia, vai ajudar o milagre a acontecer. Ela é tão linda. Cuidado com as aparências, tá, meu filho? Ai, pastor, o senhor não sabe. Quando eu vejo ela, quando eu vejo ele, quando ele vem da academia, aleluia, é forte, né? Mas talvez não é isso que Deus quer para você. Para você prosperar, para você ser abençoado, talvez Deus quer te dar algo diferente. Você precisa entender aquilo que Deus quer te dar. E aquilo que Deus quer te dar não é algo ruim, é algo bom. Jesus não quer o teu mal, Jesus quer o teu bem. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E os pensamentos de Deus não são de mal, não. Eu não sei se... Quem é que tem profetizado o mal, o caos na tua casa, na tua família, na tua empresa, no teu negócio? Eu não sei que esse profeta do caos aí que tem dito que não vai dar certo, que não vai dar, que vai dar tudo errado, que não vai funcionar, que Deus está pensando contra você. Mentira! A Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao meu e ao seu respeito são pensamentos de paz. Se tem alguém que pensa coisas boas ao meu e ao seu respeito, esse alguém é Jesus. Ele quer o teu bem, Ele quer o teu melhor, Ele quer ver você prosperar e ser feliz. Pensamentos de paz. E Jesus pega e bota todo mundo para sair. E tomou consigo quem? Olha aí, ó, Jesus de novo dando uma aula. Milagre acontece com a porta. Lembra lá da viúva? E Eliseu pega os filhos, as vasilhas pega dos vizinhos, mas não bota nenhum vizinho dentro de casa. A única coisa que você vai usar do vizinho é a vasilha. Mas não pegaram não. Deixa eu tomar água aqui. A única coisa que você vai pegar do vizinho é a vasilha. Eu quero fazer um milagre pessoal dentro da tua casa. Não é para ninguém de fora participar. Tem coisa que Deus quer fazer só você e Ele. Só você e sua casa. Não é para ninguém. Para de falar. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nessa noite para falar isso. Pare de ficar falando para os outros. Nem aconteceu ainda. Nem aconteceu ainda e você já está abrindo a boca. Ei, é no particular, tá? É só você e Ele. Eu falo para alguém especificamente aqui nessa noite. Eu sinto, aleluia, a presença do Senhor. É no particular. É porta fechada. É você e sua casa, você e sua família. E aí sim, depois que o milagre acontecer, todo mundo vai ver o que Deus fez na tua casa, na tua vida e na tua família. Fecha a porta. Entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a menina pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo, o livro de Marcos, você vê, quando você lê o livro de Marcos, você vê que o livro de Marcos é um livro meio acelerado, e passando Jesus para o outro lado. E logo Jesus, né? E passando Jesus para outra margem, você vê que o livro de Marcos é um livro mais acelerado, porque tem uma proposta, tem uma ideia.
Os romanos não gostavam de uma leitura muito devagar, muito sem emoção. Eles gostavam de uma leitura mais radical. E aí você vê o Marcos aqui, né? Marcos escreve, Pedro ditou e Marcos escreveu. E aí você vê Pedro falando e Marcos escrevendo. E logo, olha aqui que interessante isso. E logo, foi na hora. Aquilo que vai acontecer na tua vida, quando Jesus chegar, você não vai precisar esperar, não, vai ser logo. Vai ser na hora. E logo. Ah, querido, quando Jesus entrar na tua casa, vai ser logo. Vai ser de repente. Logo a menina se levantou. Eu não sei o que está caído na tua casa, na tua família. Se levante, fique de pé comigo nessa noite. Fique de pé comigo nessa noite. O meu tempo está acabando. Aleluia. E logo, é nessa noite. Se Jesus entrar na tua casa, se Jesus entrar na tua família, vai ser logo. Aleluia. Eu quero convidar você aqui nessa noite. Cadê o Ministério do Louvor para me ajudar aqui?